Oi, pessoal. Essa é uma aula sobre números inteiros, que são números positivos, números negativos. Essa é a aula número 1. Bom, vamos considerar um termômetro na escala que nós utilizamos, que é a escala Celsius. A temperatura é uma das principais aplicações dos números positivos e negativos. Foi estabelecido que a temperatura zero, que é a temperatura onde a água se transforma em gelo, é a temperatura zero, né? Temperatura 100 graus é onde a água evapora, se transforma em vapor. Então, as temperaturas acima de zero são as temperaturas positivas, como o mais 1. Então, um número positivo ele pode ser representado como mais 1, nesse caso, ou apenas 1. A gente pode ou não colocar um sinal de mais 2 ou apenas 2. 5 ou mais 5, preferimos quase sempre não colocar o sinal de mais, por simplicidade, e temos, nesse caso, 9, que é a temperatura indicada por esse primeiro termômetro. Vamos ver agora um outro termômetro, também com a temperatura zero, e agora as temperaturas que estão abaixo de zero são temperaturas negativas, como menos 1. No caso de uma temperatura negativa ou de um número negativo, obrigatoriamente temos que colocar o sinal de menos na frente, para indicar que o número é negativo. Então, menos 2, menos 5, menos 6 e a temperatura, nesse caso, menos 7, indicada pelo termômetro. Então, a gente tem temperaturas positivas e negativas. Nós temos números positivos e temos números negativos. Bom, vamos ver agora a representação dos números positivos e negativos na reta numérica. Então, numa reta qualquer que a gente desenhe, a gente estabelece um ponto para ser o zero, que é chamado também de origem, e estabelecemos uma medida para ser a unidade, onde colocaremos ali o 1. Dizemos que o 1 é o sucessor do zero, ou que o sucessor de zero é 1. Também podemos dizer que o antecessor de 1 é o zero. Então, vamos lá. Após o 1, tem o 2. Então, o 2 é o sucessor do 1. O sucessor do 2 é o 3. O sucessor do 3 é o 4. Então, só para ver se a gente está sabendo bem. O sucessor de 3 é o 4 e o antecessor de 4 é 3. E aí tem o 5, tem o 6 e tem o 7 e isso continua indefinidamente. A gente vai se limitar aqui até o 6. Para o lado esquerdo, também utilizando o mesmo tamanho utilizado do lado direito, a mesma unidade, teremos o menos 1 e depois teremos o menos 2. Então, a gente pode dizer que o antecessor de menos 1 é menos 2. Também podemos dizer que o sucessor de menos 2 é menos 1. Depois do menos 2, o menos 3. O antecessor do menos 3 é o menos 4. O antecessor do menos 4 é o menos 5. Depois o menos 6. E também vamos parar por aqui. Continuaria indefinidamente para esse lado também, para o lado esquerdo. Assim, a gente vai ter para o lado direito os números positivos. Para o lado esquerdo, os números negativos. Esses dois conjuntos de números, positivos e negativos, formam um único conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, e é o conjunto representado pela letra Z. Ainda na reta numérica, a gente vai ver agora um conceito importante. Se você tem dois números, como por exemplo o 2 e o menos 2, esses dois números nós dizemos que são opostos ou simétricos. A gente pode dizer que o oposto do 2 é o menos 2, ou que o simétrico do 2 é o menos 2. Isso porque tanto o 2 como o menos 2 estão a uma mesma distância do zero, que é a origem. Então, todos os números que têm essa característica são números opostos ou simétricos. Então, por exemplo, o 5 e o menos 5 são simétricos ou opostos. Pode dizer que o menos 5 é o simétrico do 5. O 11 e o menos 11 são opostos ou simétricos. Podemos dizer que o menos 11 é o oposto do 11. Colocando agora os números numa reta vertical, a gente vai usar esse novo modelo para comparar dois números, para saber quem é o maior, quem é o menor.
Então, vamos dizer que nós temos que decidir entre o 3 e o menos 4, quem é maior. Olhando para a reta desse jeito, o maior número é sempre o que está mais acima. Então, o 3, conforme está indicado pela seta, está ali. O menos 4 está ali. O número que está mais acima, claramente, é o 3. Por isso, o 3 é o maior. Por isso, o nosso sinal de desigualdade fica com a abertura voltada para o 3. Então, o 3 é o maior. É maior do que menos 4. Dentre os números menos 5 e 0, qual seria o maior? Simples. Vamos ver na reta. O menos 5 está ali embaixo, o 0 está ali mais ou menos no meio. Claramente o 0 está mais acima, o 0 é maior. O 0 é maior que o menos 5, a abertura do sinal fica voltada para o 0. Mais um exemplo. Menos 4, menos 1. Dois números negativos. Qual deles é o maior? Vamos ver. O menos 4 está mais abaixo, o menos 1 ali mais acima. Como o menos 1 está mais acima, o menos 1 é o maior, por isso a abertura do sinal fica voltada para o menos 1. E um último exemplo que não está aí na reta, não dá para ver, mas a gente consegue pensar a respeito disso. Temos o menos 20 e o 11. Quem é maior? É claro que o menos 20 vai estar bem mais abaixo, está lá abaixo do zero, e o 11 acima do zero. Por esse motivo, como o 11 ficaria acima, o 11 é o maior, e assim o sinal da desigualdade fica voltada para o 11, a abertura do sinal. Bom, vamos ver agora uma situação onde a gente tem o número mais 7, que é, na verdade, o número 7 positivo. Então, vamos fazer uma indicação de 7 com 7 quadradinhos azuis. Vamos dizer que isso representa um lucro de 7. Então, muitas vezes vamos associar ao número positivo o lucro. Já para o número negativo, nesse caso menos 3, vamos representar ali 3 quadradinhos vermelhos. E nesse caso, um número negativo vai representar para a gente um prejuízo de 3. Se a gente tiver que juntar essas duas quantidades, 7 e menos 3, o que acontece? A cada unidade positiva vai anular uma unidade negativa. Então, cada quadradinho azul, ele anula um quadradinho vermelho. Então, esses dois se anularam, e esses dois também. Então, no total, anulamos 3 quadradinhos. O que sobrou? Sobraram 4 quadradinhos azuis. Como o azul, nesse caso, representa um lucro, né? A gente, quando juntou o 7 com menos 3, obtivemos um lucro de 4, que é o número 4 positivo, mais 4, que também pode ser escrito como 4. Tá? Então, a gente pode dizer, nesse caso, utilizando os símbolos matemáticos, que se eu juntar mais 7, que é um lucro de 7, com o menos 3, que é um prejuízo de menos 3, a gente obtém um lucro de 4, que é mais 4, ou apenas 4. Podemos escrever sem parênteses, não há necessidade desses parênteses ali, mais 7, ou apenas 7, mais menos 3. Nesse caso, precisamos manter o parênteses menos 3 ali, em volta do menos 3. Não podemos deixar um sinal de mais e um de menos juntos. Então, a gente pode dizer que essa operação tem como resultado 4. Num outro caso, onde eu tenha mais 3 e mais 7. Então, duas quantidades positivas. Esse caso é bastante simples, né? Vamos descobrir quanto que é. É bem simples porque a gente já sabe isso. A gente sabe que o 3 positivo é, na verdade, o número 3, um lucro de 3. Então, quando eu juntar isso com o mais 7, que na verdade é o número 7, que representa um lucro de 7, a gente não tem muita dúvida em relação a isso. Esse é o 3 mais 7 que a gente já sabe fazer. 3 mais 7 dá 10, ou seja, um lucro de 10. Então, o resultado dessa operação é 10 positivo ou 10. Então, cada vez que a gente junta um lucro com outro lucro, um número positivo com outro número positivo, o resultado só pode ser positivo. Vamos ver agora o caso onde nós temos um lucro de 4, representado por mais 4, e queremos juntar esse lucro de 4 com um prejuízo de 6. Vamos ver quanto que dá isso. Então, um lucro de 4, a gente vai representar por 4 quadradinhos azuis.
E um prejuízo de 6 representaremos por 6 quadradinhos vermelhos. O que vai acontecer? Mais uma vez, os quadradinhos vermelhos e azuis vão se anular. Nesse caso, sobraram 2 quadradinhos vermelhos, indicando um prejuízo de 2. Assim, o resultado da operação mais 4 com menos 6 é igual a menos 2. Vamos ver agora o caso de eu ter menos 3 e ter menos 2. Então, nesse caso, nós estamos juntando dois prejuízos, um de 3 e um de 2. Vamos ver quanto que dá isso. Se eu tiver um prejuízo de 3, são 3 quadradinhos vermelhos, um prejuízo de 2, 2 quadradinhos vermelhos. E aí, o que vai acontecer? Não vai se anular nada. A gente vai ter um total de 5 quadradinhos vermelhos. Então, 5 quadradinhos vermelhos representam um prejuízo de 5. Então, não aconteceu a anulação de quadradinhos vermelhos e azuis como nos outros casos. Na verdade, quando a gente junta dois prejuízos, a gente tem um prejuízo maior, que é um prejuízo de 5. Então, o resultado nesse caso é menos 5. Bom, agora vamos ver alguns exercícios juntando quantidades positivas e negativas. Vamos começar com esse aqui, menos 20. Vamos juntar com mais 50. Vamos ver quanto que dá isso. Bom, o menos 20 é um prejuízo de 20. O mais 50 é um lucro de 50. A gente viu que quando a gente junta lucros e prejuízos, uma parte do prejuízo anula o lucro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior número, que é o 50, e vamos diminuir 20, dá 30. Mas temos que decidir se o resultado é 30 positivo ou 30 negativo. Vamos ver, a gente teve mais lucro ou mais prejuízo? A gente teve mais lucro dessa vez. Então, por isso, o resultado vai ser mais 30 ou apenas 30. Agora, vamos juntar mais 40 com menos 60. Vamos lá. Mais 40, lucro de 40. Menos 60, prejuízo de 60. Como é lucro e prejuízo, vamos diminuir. 60 menos 40, que dá 20. Então, vai ser um lucro de 20 ou um prejuízo de 20? Depende de quem for maior. Quem é maior, 40 ou 60? É o 60. Então, a gente teve mais prejuízo do que lucro. Então, por isso, o resultado é um prejuízo de 20 ou apenas menos 20. Nesse outro caso, vamos juntar menos 50 com menos 30. Vamos ver o que dá nesse caso. Bom, nesse caso, eu tenho dois prejuízos, um de 50 e um de 30. Quando a gente junta dois prejuízos, a gente só pode ter prejuízo. Então, nesse caso, quando nós juntamos dois prejuízos, também serve para o caso de juntarmos dois lucros, dois números positivos. Então, nesses dois casos, a gente faz uma adição. A gente soma os dois números, que nesse caso é 80. Mas a gente não pode esquecer que nesse caso, como foram dois prejuízos, o resultado vai ser um prejuízo de 80, ou seja, menos 80. Bom, então, né, na descrição do vídeo, vocês vão ver um link onde vocês podem praticar os conceitos aqui desse vídeo, né? As ideias sobre números positivos e negativos. Aí você vai conferir se você aprendeu ou não os seus erros. Você pode refazer quantas vezes você quiser, tá bom? Então, até a próxima aula.